Olá, uma boa noite para vocês. Hoje, 31 de agosto de 2020, segunda-feira. Sejam bem-vindos ao Giro Notícias. Eu sou Adriano Timóteo, como sempre, é um prazer tê-lo aqui em nossa programação. Hoje é dia de pesquisa de intenção de voto. A cidade hoje que nós vamos mostrar a pesquisa é a cidade de Barueri. Para falar sobre a pesquisa, fazer as análises para que vocês possam acompanhar junto conosco, Cláudia Azevedo, diretora do Giro SA, e Marcos Agostinho, do Instituto MAS. Deixa eu dar uma boa noite aos dois. Sejam bem-vindos ao nosso programa, Cláudia e Marcos. Cláudia, boa noite. Boa noite, Adriano. Boa noite, Marcos. Seja bem-vindo mais uma vez. E eu quero dar uma boa noite aí a todos os nossos internautas que vão hoje acompanhar, a publicação da terceira pesquisa da rodada de intenção de votos na região oeste da Grande São Paulo. Seja muito bem-vindo, Marcos. Boa noite, Adriano. Boa noite, Cláudia. E uma boa noite todo especial aos moradores e eleitores de Barueri que receberão nessa noite informações úteis para a sua decisão do voto. Muito obrigado pela oportunidade. É isso aí, nós vamos começar então o nosso programa com a pesquisa de Barueri. Antes, eu quero pedir, claro, para que você que esteja nos assistindo pelas redes sociais, pelo Facebook, para que você compartilhe a nossa live, a nossa programação, curta, claro, a nossa página, caso você ainda não tenha curtido, e também vocês que nos acompanham pelo Instagram. Caso você ainda não esteja seguindo o Giro SA no Instagram, siga a gente também, compartilhe aí com o máximo de pessoas que você possa compartilhar para que todos tenham acesso à informação e a essa pesquisa aqui da cidade de Barueri, tá certo? Marcos Agostinho, Cláudia Azevedo, vamos então começar a nossa pesquisa. Vou colocar vocês aí na tela, já para que todos possam acompanhar junto com vocês a nossa pesquisa de hoje. Vamos então para o nosso primeiro gráfico, tá certo? Uma ressalva, Adriano, por favor? Claro. Nós vamos hoje publicar 5 gráficos, Separamos aqui os mais importantes, digamos assim. Então nós vamos apresentar os gráficos de intenção de voto espontânea, a intenção de voto estimulada, a rejeição aos candidatos e a avaliação de governo do prefeito Rubens Furlan e também a avaliação de governo das ações, ao combate ao coronavírus. Então, por favor, Adriano, vamos colocar o primeiro gráfico, que é de intenção de voto espontânea. Por favor. Vamos lá, então, colocar o nosso primeiro gráfico aí na tela para que vocês possam acompanhar junto conosco, tá bom? Pesquisa de avaliação de intenção de voto em Barueri. Em quem você votaria para prefeito de Barueri se a eleição fosse hoje, tá certo? 25,5% votariam em Rubens Furlan, 0,8% em Mari Tavelli, 0,5% em Gil, 0,3% em Ernesto, 0,3% em Júlio Leal, 0,3% em Rafa, 0,3% Reginaldo, 0,3% Toninho, 0,8% votariam nulo ou branco, 4,8% em nenhum dos candidatos citados acima. 66,3% não sabem ou não responderam a essa pesquisa. Marcos. Bem, é importante ressaltar que essa pesquisa foi realizada dentro dos parâmetros de acordo com a lei eleitoral que rege as eleições municipais de 2020, e devidamente registrada no cartório eleitoral em tempo apto para ser divulgada. Bem, os resultados dessa pesquisa apontam aí uma larga vantagem do atual prefeito Rubens Furlan, apontando aí que suas chances e possibilidades de alcançar o seu 6º mandato à frente da prefeitura de Barueri torna-se cada vez mais real, até porque nós temos aí 71, quase 72% dos eleitores que não escolheram ainda nenhum candidato a prefeito da cidade. Então nós temos aí pouco menos de 30% das pessoas conseguiram apontar algum nome, e desses quase 30% de pessoas que apontaram o nome, cerca de 26% aponta espontaneamente o nome do prefeito Rubens Furlan, quando perguntamos sem que apresentássemos nenhum nome para as pessoas. Então, mostra-se aí uma
possibilidade bem forte de ele retomar o cargo nesse 6º mandato, que seria o 2º consecutivo dessa gestão. Cláudia? Ô Marcos, desculpa, a gente fazendo uma análise, né, desse primeiro gráfico, que é de espontânea, a gente consegue observar, né, que o percentual, né, do primeiro colocado, ele é muito baixo. Então, assim, o que você atribui, né, esse baixo percentual do primeiro colocado mesmo, de 25%, e esse alto percentual de indecisos, que é de 66%, o que você atribui a esse diferencial e a esse baixo índice do primeiro colocado até o índice de indecisos? Olha, Cláudia, eu não considero esse número um baixo número, é um número de intenção de voto normal, até por conta de que as eleições desse ano elas foram postergadas, os prazos foram estendidos, a eleição municipal não se encontra na ordem do dia, não está na cabeça das pessoas, não é prioridade das pessoas, né? Se nós compararmos, por exemplo, com a pesquisa que nós divulgamos semana passada de Araçariguama, o primeiro colocado tem 7,2% de intenção de voto, e o Furlan tem aqui 25,5%, né? O que nós podemos considerar que ele é um número baixo e referente a Rubens Furlan, né? Porque o Rubens Furlan sempre é sinônimo de uma aceitação já imediata. Mas é fato que as eleições ainda não estão na ordem do dia, mas o mais importante que esses números mostram é que ele tem 26% e o segundo colocado não atinge sequer 1%. Então demonstra talvez não um baixo índice, mas até mesmo uma falta de competitividade que leva as pessoas a ter um interesse maior nas eleições municipais de Barueri. Entendi. Ô Marcos, outra questão aqui a observar, que eu gostaria que você tirasse uma dúvida, o pré-candidato Fábio Teruel, né, que recentemente ele teria desistido aí da corrida eleitoral, né, de Barueri, ele não foi mencionado nessa pergunta espontânea, nem com 0,1%, ele não apareceu neste questionamento? Não, ele não aparece porque essa pergunta é uma pergunta cuja resposta é espontânea. As pessoas respondem o nome que está na cabeça delas. As pessoas respondem ao nome das pessoas que, via de regra, têm se movimentado de uma certa forma no sentido de obter o cargo, no sentido de apresentar suas propostas, de apresentar-se pessoalmente no intuito da disputa da eleição. Então, quando um candidato não é citado, né, porque de alguma forma o eleitor não vê como alternativa. Todos esses candidatos citados, né, alguns deles são desconhecidos, né, até de mim mesmo, que trabalho com política, mas o fato dele não aparecer é porque a população não estava considerando como uma alternativa de poder no município de Barueri. Entendi. Eu até questionei a você especificamente sobre o o pré-candidato, né, supostamente que tenha desistido, porque para a imprensa foi uma surpresa, né, para a gente. Ele se colocava, né, o radialista, como um principal crítico, né, ao governo Rubens Furlan e à administração. Inclusive fez diversos vídeos criticando o prefeito, agredindo mesmo a administração, e por ele ser um comunicador, né, de bastante prestígio, digamos assim, ele tem muitos seguidores. Então, o que podemos afirmar, assim, que foi uma decisão coerente? Você acha que eles realizaram alguma prévia de pesquisa eleitoral e eles constataram que ele não teria chances alguma essa eleição municipal? Olha, para um pré-candidato, né, e uma figura pública da estatura do Fábio Teruel, até como reconhecido até pelo prefeito Rubens Furlan, como uma pessoa, como comunicador em sua área, que desenvolve um trabalho relevante, uma candidatura desse quilate, sobretudo ele que recentemente ingressou na vida pública por intermédio do seu pai, eleito deputado, isso é importante ser levado em conta também, é impossível que uma candidatura desse quilate, que pressupunha esse desse quilate,
não se utilizasse de pesquisa de opinião pública. Então, nesse sentido, talvez tenha sido feita uma avaliação de que, se a intenção primeira era conquistar as eleições, esse objetivo não seria atingido. Porém, se a intenção, como é de outras candidaturas, não só aqui em Barueri, mas em outras cidades, de se construir um trabalho de formiguinha, de se construir um trabalho como uma alternativa de poder e oposição, se não fosse essa alternativa, aí é o que ocasionou a desistência dele. Porque seria muito difícil bater o fulano nessas eleições. O mais provável é que todos os demais concorrentes plantem uma semente para disputar as eleições na sucessão do 6º mandato do Rubens Furlan. Sim. Agora, analisando novamente esse gráfico de espontânea, a gente tem 66% aí de pessoas, né, de eleitores que não sabem em quem vão votar. Então, aqui vai ser um trabalho árduo aí de formiguinha de todos esses pré-candidatos, e num ano atípico, né, que não se vai fazer comício, mas que vai fazer um trabalho assim um pouco mais restrito, digamos assim, né, Marcos? Vai ser complicado. Perfeito. E a tendência, Cláudia, embora esse número de indecisos seja bastante alto, esse número de indecisos, na medida em que as campanhas começarem, as convenções, que se divulgarem a data das eleições, que de fato as pessoas nem sabem ainda qual vai ser a data das eleições, né, a tendência é que os indecisos passem a se decidir por um candidato na mesma proporção que está colocada aí na espontânea. Então, é muito difícil um candidato que tem um percentual muito baixo, ele vir a amealhar uma quantidade 2, 3, 4, 5 ou 10 vezes mais do que ele já tenha. Então, a tendência é essa proporção da distância do primeiro colocado para o segundo colocado se manter, como provavelmente veremos no gráfico a seguir, a pergunta estimulada. Ok, então podemos ir para o próximo gráfico. Adriano, por favor. Vamos lá. Vamos mostrar então aí o próximo gráfico para você que está acompanhando a nossa programação. A pergunta foi a seguinte: em quem você votaria para prefeito de Barueri se a eleição fosse hoje? 65,3% disse votar em Rubens Furlan, 1,3% em Júlio Leal, 1,3% em Mari Tavelli, 0,8% em Reinaldo Monteiro, 0,5% Baltazar, 10,7% rejeita todos os candidatos citados. Não souberam ou não responderam 20,2%. Marcos. Bem, como eu estava citando para vocês agora há pouco, quando a gente mostra os nomes, ou seja, estimula os nomes, é importante deixar claro que quando a gente fala de estimular, é diferente de induzir. Induzir, você vai interferir na decisão de quem está escolhendo. Tá? Quando você estimula, você apresenta os nomes e pergunta: e se as eleições fossem hoje e os candidatos fossem estes? E você apresenta um disco com alternativas de nome. Na época de Covid, nós não damos o disco para a pessoa para evitar a contaminação. Nós apresentamos para ela o disco e giramos para que ela tenha a oportunidade de escolher, sem que tenha uma ordem e sem que ela seja influenciada em responder. E o Furlan obtém aqui 65,3%, segundo colocado 1,5%. Então, é gritante a diferença, né? Inclusive teve outros órgãos de imprensa citaram aí, um candidato ficou muito bravo quando disseram que o Furlan ia vencer a eleição por WO. Não vai ser WO porque haverá uma disputa, haverá outros candidatos. Porém, neste momento, a fotografia do momento, isso a gente não sabe o que pode acontecer no futuro, né? Mas indica que, neste momento, o Furlan seria reeleito por uma larguíssima margem de votos, né? E os demais candidatos fariam um bom papel, inclusive já merecem os parabéns, por se manter na disputa, né? Porque o importante é se manter na disputa, o importante é reconhecer a necessidade de ir para a rua, de ter humildade, de fazer alianças, né? Porque se fala muito de nova política, etc e tal, mas se tem uma coisa que a política ela não inova, é o contato com as pessoas. Por mais que a tecnologia seja importante, por mais que as redes sociais sejam uma ferramenta imprescindível, sobretudo nesse momento, o contato com as pessoas, você ter a vivência na cidade
sobretudo em Barueri, é extremamente importante. Bom, analisando agora, né, esse gráfico da pesquisa como intenção de voto estimulada, na eleição anterior, Marcos, o prefeito, salvo engano, ele teve um percentual de 85%, né, dos votos válidos. E agora essa pesquisa aponta, embora faltando-se ainda quase 3 meses para as eleições, aponta que ele tem 65%, e isso seria 20% a menos. Houve uma queda dos votos dele? Outra pergunta emendando. Embora, né, ele ainda estivesse aí numa larga vantagem dos outros candidatos, há uma possibilidade, existe uma possibilidade no segundo turno de algum fator que possa acontecer, que possa gerar um segundo turno? Nada é impossível. Existe sim, Cláudio, existe possibilidade do segundo turno, sim. Você imagina o Furlan saindo do culto na congregação em Alphaville, ele vai, bate na esposa dele na saída do culto, em frente a todos os irmãos. Aí ele faz uma live xingando a mãe dele. Eu tô fazendo essa piada porque, assim, só se acontecer um imponderável, só se ele matar alguém, só se ele fizer alguma coisa muito absurda, só se haver uma reviravolta muito grande as eleições. Ou se desistir, por exemplo. Ou se desistir, mas eu imagino quem que desistiria com 65,3% de intenção de voto. E então você está dizendo que o segundo turno é impossível? Neste momento... Caso não aconteça nada anormal. Caso não aconteça nada anormal, numericamente falando, esse retrato, assim, do ponto de vista da opinião, da vontade do eleitor hoje, é impossível, até porque não há, sem demérito nenhum aos demais concorrentes, quando a gente fala isso, não quer dizer que os outros candidatos não tenham qualidade, não tenham propostas, mas não está na ordem do dia. E eu discordo de você quando você disse que ele teve uma queda de 20% de votos, porque ele teve 85% de votos válidos. Então, para nós considerarmos os votos válidos nesta simulação, e a simulação porque não é o dia da eleição ainda, né? Se nós considerarmos que 30,9% das pessoas ou ainda estão indecisas ou não escolheram ninguém, nós temos aí, Cláudia, 69,1% dos eleitores que citaram algum nome. Veja bem, 69,1%. Dos 69,1%, o fulano tem 65,3%. Isso dá 95,5% dos votos válidos. Uhum. Projetando um aumento dos votos válidos nessa eleição. E para não ser bem razoável, eu posso cravar que ele vai ter entre 85% e 90% dos votos válidos. Sendo que o máximo que ele obteria hoje seria 95,5%. Tá? Então, dentro da margem de erro, eu descontaria 5 de lambuja para colocar um patamar de 85% de 85% a 90% de votos válidos. Portanto, ele cresceria em questão de votos. Então, você acredita que ele possa ter o mesmo percentual de votação da eleição anterior? De 85%? O mesmo percentual ou mais, e a possibilidade de segundo turno estaria descartada. Tá certo. Bom, vamos agora então, Adriano, ao terceiro gráfico, que é de rejeição aos candidatos. Quem você rejeitaria? Vamos lá. Em qual destes candidatos a prefeito de Barueri você não votaria de jeito nenhum? 5,9% não votaria em Baltazar, 3,8% não votaria em Rubens Furlan, 2,0% não votaria em Mari Tavelli, 2,0% em Reinaldo Monteiro, 0,8% Júlio Leal, 28,8% rejeita todos os candidatos que nós citamos agora e 56,6% não sabem ou não responderam à pesquisa. Marcos. Como vocês podem perceber, é muito comum nas demais cidades, em outras cidades, o índice de rejeição dos candidatos em disputa ser bastante alto. Nós vimos, por exemplo, na semana passada, Lili tem mais de 30% de rejeição. Por quê? Porque é uma eleição polarizada, é uma eleição onde existe uma disputa, uma eleição onde existe o contraditório, uma eleição onde existe um descontentamento
com um ou outro dos candidatos. Na eleição de Barueri é muito baixo o índice de rejeição. Tanto é que o número de pessoas que diz que não rejeita ninguém é muito alto. Porque não existe, assim, uma animosidade, não existe nenhuma contenda específica que eleve o tom das eleições de Barueri. Talvez, se o candidato que desistiu da sua pré-candidatura tivesse em jogo, talvez o clima esquentaria, talvez fosse exposto a alguma outra situação, talvez fosse elevado um pouco o tom, aquela coisa toda. Então, um time ou outro, ao ser formado, criaria uma certa animosidade, ou mesmo uma rejeição a todos os candidatos, viria na esteira daquela questão de caramba, eu não gosto de briga, essa eleição é política, é muita sujeira. Mas como não tem esse clima na cidade, então não há essa rejeição. Nem mesmo o candidato do PT, que embora mais rejeitado de todos, mas é uma rejeição baixa. Tá? Então, a rejeição dos candidatos expressa, de certa forma, uma disputa morna que se transcorrerá no pleito de 15 de novembro de 2020 em Barueri. Sim, embora o pleito seja morno, a gente observa aqui que a rejeição a todos é alta, né, Marcos? O índice é de quase 30%. A que você atribui esses quase 30% de pessoas que rejeitam a todos? Assim, pode ter sido motivado, não sei, pela desconfiança ou ainda o descrédito da classe política? O que você acredita? A primeira observação a ser feita é que esse número de 28,8% é muito parecido com a soma dos indecisos e daqueles que pretendem votar em branco e nulo, que é de 30,9%. A distância dos dois índices não cabe nem dentro, está bem dentro da margem de erro, nem extrapola a margem de erro. Então é um índice que reflete, inclusive, o número de abstenção em branco e nulo que é de todas as eleições. Então, provavelmente, essas pessoas que rejeitam todos serão as pessoas que não irão às urnas ou que irão às urnas e não vão escolher o candidato mesmo em qualquer circunstância. Cláudia. Entendi. Marcos, o percentual do prefeito Rubens Furlan, ele é baixo, né? Podemos dizer que ele é um percentual baixo de rejeição, né? Nós recentemente fizemos uma entrevista exclusiva com o prefeito e ele, mais uma vez, né, ele ressaltou o desejo de ser candidato a governo de São Paulo, né? Você acha que essa baixa taxa aqui de rejeição apontada nesse gráfico seria um bom indicador para o grupo político apostar, então, numa candidatura a governo do Estado? Olha, qualquer figura pública que consiga ter o histórico que o Furlan tem, a experiência que ele tem, expressa nos seus prestes a ser efetivado 6º mandato de prefeito. Ele fez um sucessor que obteve 3 mandatos como prefeito. Né? Ele mesmo, o Rubens Furlan, foi eleito deputado estadual e deputado federal. Sua filha está no 3º mandato de deputado federal. Na região, muito embora as críticas que possam haver em relação a ele, mesmo das demais figuras políticas, eu costumo dizer que nenhuma folha cai na região sem que se cite o nome do Furlan em termos de eleições municipais. Verdade. Então, há um peso bastante razoável. Uma pessoa que tem condições de peitar qualquer um e de falar com o governador, de xingar o presidente, quer dizer, é uma figura que é um ícone. Quer dizer, todas as demais lideranças pretendem um dia, almejam um dia, chegar ao patamar que ele chegou. Porém, o fato de ser candidato a deputado, a candidato a governador, depende de outros fatores, dentre os quais as relações partidárias, depende muito de rapapés, e o fulano é muito dado a ficar puxando o saco, a ficar rapando o pé. Muito pelo contrário, ele é pessoas que vêm até ele, né? E popularidade não é necessariamente sinônimo de que você vai alcançar aquilo que você quer. Senão o Silvio Santos seria candidato a presidente. Tentou fazer isso, puxaram o tapete dele. Porém, um prefeito que vai para o seu 6º mandato, uma figura política dessa estatura, precisa de estímulo para a tua vida. É a mesma coisa que um leão que está na selva, mas depois de caçando aquela coisa toda, né? Mas depois que ele está no zoológico, as teorias dos tratadores, né, dizem isso, né? Você tem que pegar a comida, você não dá a comida para o leão. Você coloca ela escondida no alto, no meio de um feno, para aguçar o faro dele, para ele exercitar o instinto animal, vamos assim dizer, o instinto do animal, aquilo.
Então talvez isso seja um incentivo, e para apimentar nosso bate-papo e nossa análise, eu possa fazer uma projeção aí, quem sabe, né? Que ele tem que começar a pensar na sucessão dele em 2024, quem sabe ele se afastando na sua candidatura para governador de 2022, ele mantenha-se afastado, o seu vice assume como prefeito nos próximos 2 anos, deixando um caminho livre para algum familiar dele disputar a sucessão dele, haja vista que o mandato direto não pode ser disputado, quem sabe, né, vem aí em 2024 com esse afastamento dele, uma Bruna, candidata a prefeita, um Rubens Furlan Júnior, candidato a prefeito. Então pode até ser aí, mais do que uma tentativa de estímulo, uma estratégia política também, não seria mal vista pelos eleitores dele, e seria muito alvissareira. Eu também acredito, Marcos, quando nós estivemos, né, lá no gabinete, né, além desse indicador que agora me despertou a possibilidade realmente do grupo repensar, foi quando ele bateu de frente, né, com o decreto do governador, que o governador queria que a toda a região, né, retrocedesse para a fase laranja, né, e ele bateu o pé que não, que ele ia se manter na amarela, até porque senão ia ser uma tremenda quebradeira no comércio, e já estava, né, porque imagina você, Barueri perdeu a casa de 300 milhões de arrecadação diante a pandemia, né, e é uma cidade rica, né, com grandes percentuais de impostos aí arrecadados, né, então acredito eu que nós questionamos a ele, né, a questão se ele tinha tido algum tipo de indisposição com o governador, como estavam aí o relacionamento. Ele disse que não, de forma alguma, ele não tinha nenhum tipo de discussão com o governador, que inclusive tudo que o governador dizia, ele realmente acatava, mas que dessa vez não foi possível. Então, por ter batido de frente com o governador do mesmo partido dele, eu posso te dizer que ele vem aí para pré-candidato a governo do estado nas eleições de 22, Marcos. Aposto com você. Seria uma boa alternativa, né? Depois do Francisco Rossi em 1990, né? 98. Ele disputou 2 vezes, se não me engano, depois dessa tentativa. Não, 90. Talvez seja uma possibilidade dele vir também aqui na candidatura, e eu acho que seria muito, muito proveitosa, sobretudo para a região metropolitana de São Paulo. Para a nossa região, com certeza, também aposto nisso. Bom, é isso, Adriano. Qual seria o próximo agora? Cláudia, Marco, eu vou pedir para vocês tomarem um copo d'água, né, descansar um pouco aí as cordas vocais. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Na sequência, nós voltamos com a pesquisa de intenção de votos para a cidade de Barueri. Temos aí a pesquisa que fala sobre a avaliação do prefeito Rubens Furlan e também a pesquisa que faz a avaliação do combate, né, ao coronavírus, aí, do prefeito ao combate ao coronavírus. A gente vai fazer um rápido intervalo comercial e a gente volta na sequência com o nosso Giro Notícias. É rapidinho, não sai daí não, a gente volta já. As 11 cidades da região oeste da Grande São Paulo no centro das atenções. Nosso time de jornalismo cada vez mais multiplataforma acompanha de perto os principais fatos e os furos de reportagem que poderão impactar a sua vida. Presente no impresso e no online, o conteúdo editorial exclusivo do Giro SA preza pela seriedade, isenção e pluralidade das ideias. Marcas registradas do jornal há mais de 12 anos. Temos o desafio diário de traçar uma linha entre a verdade e a mentira. Somos o Giro SA. Estamos na palma da sua mão. O melhor lugar do mundo para se viver agora é a sua casa. A melhor arma contra o coronavírus nesse momento é a sua casa. Nós vamos superar juntos a pandemia, cada um na sua casa. Depois que tudo isso passar, e vai passar, a gente vai sair muito mais forte. Mas agora, fique em casa.
É isso aí, estamos de volta com o nosso Giro Notícias, direto dos estúdios do Giroplay. Cláudia Azevedo e Marcos Agostinho já estão prontos para a gente continuar a pesquisa, mas antes deixa eu pedir para vocês que nos acompanham, aí embaixo no nosso GC, tem esse QR Code. Se você passar a câmera do seu celular nele, você vai cair direto para o nosso portal de notícias. E toda a pesquisa de Barueri, todos os outros gráficos, né, que nós não estamos mostrando aqui no nosso programa, também estão disponíveis lá, tá certo? girosa.com.br, para que você possa ficar bem informado, não só sobre as pesquisas agora de Barueri, que nós estamos falando, mas sobre todas as notícias da região oeste da Grande São Paulo. Cláudia, Marcos, vamos continuar então aí a nossa pesquisa, né, a pesquisa de intenção de votos para a cidade de Barueri. Vamos colocar o próximo gráfico na tela para que as pessoas que estão nos acompanhando possam ter aí as imagens junto com a gente. Vamos lá. A pergunta foi a seguinte: o senhor aprova o trabalho do prefeito de Barueri, Rubens Furlan? 83,2% disseram que aprovam, 9,7% desaprovam e 7,1% não sabem ou não responderam. Marcos. O índice de aprovação é um índice bastante razoável, é um índice muito positivo. Significa que de cada 10 pessoas, 8 aprovam o trabalho do prefeito Rubens Furlan como administrador da cidade de Barueri. Apenas 1 a cada 10 desaprovam e 1 a cada 10 não souberam responder, se nós formos fazer um arredondamento. Então, desses 83,2% de aprovação, ele alcança aí 65% de intenção de voto. E isso segue uma lógica. Por quê? Quanto maior a aprovação de um prefeito que disputa a reeleição, maior é a intenção de voto. E ela é muito equivalente. Sendo que a aprovação, né, ela vai levar em consideração aqueles que acham o governo dele ótimo, né, se formos fazer uma correlação. Também aqueles que avaliam o governo como bom e aqueles que avaliam o governo como regular, negativo, positivo. Ou seja, que não avalia como ótimo ou bom, mas vê uma possibilidade de crescimento, né, nessa avaliação. Então é um índice muito favorável. E aí responde também uma outra pergunta da questão da rejeição. Se ele tem lá em torno de 4% de pessoas que não votam nele de jeito nenhum, esses 4% estão dentro desses 9,7% que desaprovam a administração dele. Então a rejeição também equivale àqueles que o desaprovam. Então está tudo dentro da normalidade. Daí a tranquilidade e essa questão de que concorrer com o Rubens Furlan para tomar o 6º mandato dele é uma missão muito difícil. Marcos, observando esse gráfico, você já disse tudo, né? A minha pergunta aqui, você já respondeu se era que se justificaria, né, o 65%, se esse percentual justifica o percentual de intenção de voto dos 65%, que você já me respondeu, né? Dá para avaliar que esse percentual de 83%, ele está bem parecido, né, se não quase o mesmo, 1% a menos da avaliação, né, do governo do prefeito Elvis César de Santana de Parnaíba, né? A tendência, sobretudo dos municípios, né, de Santana de Parnaíba, no município de Barueri, é terem altos índices de avaliação, não só pela renda per capita de cada município, que de uma forma ou de outra ela ajuda no desempenho da administração pública, porém é necessário sempre se dizer que ele só tem essa arrecadação não por circunstâncias apenas, mas por trabalhos desenvolvidos ao longo dos anos para que atingisse essa arrecadação, mas é também pelo desempenho dos seus administradores, que não basta você ter recursos, você tem que ter carisma no que se trata em relação à eleição, e você tem que ter capacidade de gestor no caso de um prefeito, né? Embora não sejam comparáveis, porque cada cidade é uma cidade, cada um é um, mas eu faria uma outra comparação. Esse índice de 83% de avaliação do Furlan, ele equivale ao número de votos válidos que eu estava citando para você.
que ele pode ter entre 85% e 90% dos votos. Então, muito provavelmente, é difícil um prefeito que tenha 83% de avaliação positiva e aprovação ter menos do que isso de votos na urna. Então, não é mágica apenas que faz, né? Não precisa que é mágica. Não é o pai Agostinho, não. É ciência. Ciência. E com ciência não se brinca. E nem com o nome de Deus em eleição. E com ciência e com Deus e etc., não se brinca em eleição. Concordo, Marcos. Deixa eu te falar assim, só mais uma ressalva com relação a esse percentual, porque são na verdade, são dados muito importantes, né? São importantes os índices de avaliação, se a gente for citar as categorias, né, Marcos? Saúde, educação, segurança. O grande calcanhar de Aquiles de qualquer administração é a saúde, né? E aqui a gente tem um percentual de 83% de aprovação. Então, a população de Barueri, ela realmente está 83% satisfeita com os serviços prestados na cidade. Podemos, assim, garantir. Em todo o seu conjunto, né, pelo menos não há algum tipo de serviço, né, que seja tão negativo, tão desfavorável, que venha a puxar para baixo, né, de aprovação do prefeito Rubens Furlan. E só para terminar uma ressalva, né, a continuidade da sua frase aí de não brincar com Deus, aí esse percentual de 83% aqui realmente, ele se refere ao que o Furlan, né, falou para a gente na entrevista, e realmente foi uma manchete da nossa matéria, né, que ele, deixa eu pegar aqui, que qualquer tipo de candidato, qualquer um deles, ele nunca se preocupou com nenhum tipo de candidato, que os candidatos, né, respeitando a candidatura, eles poderiam vir e seriam muito bem-vindos, e que o mais importante era o respeito à candidatura de cada um, mostrar o trabalho, até porque hoje o eleitor, ele não quer saber mais do que o prefeito não fez, deixou de fazer, do que ele faz errado, porque isso as pessoas têm internet, tem muita coisa hoje para se informar, e todo mundo está realmente, digamos que não tem mais tempo para essas picuinhas, digamos assim, políticas. O que a população quer realmente ver e quer vivenciar é uma administração boa, segura, competente, à altura do seu munícipe, né, Marcos? Todas as eleições, mas sobretudo nessa eleição, claro, respondendo bem brevemente a sua colocação, o eleitor quer saber de proposta. O que está errado, o eleitor já sabe. Né? É isso. O que o eleitor quer é que alguém se construa como alternativa. E para você ser alternativa, você tem que falar de si, falar das propostas. Como você faria melhor? Como eu faria melhor tal coisa? E convencer essas pessoas que você faria melhor. E pedir uma chance para elas. Né? Tem 66% aqui de pessoas para serem convencidas. Exatamente. Certo. Vamos para o último gráfico, então? Pois não, Adriano. Vamos lá, vamos então para o nosso último gráfico da pesquisa estimulada da cidade de Barueri. A pergunta foi a seguinte: o senhor aprova ou desaprova o trabalho do prefeito de Barueri, Rubens Furlan, frente das ações do combate ao coronavírus? 71,2% aprovam, 18,6% desaprovam, 10,2% não sabem ou não responderam. Marcos. Cláudio, eu pediria a você para inverter, para não responder, às vezes, talvez uma pergunta que você venha fazer, eu gostaria que você fizesse, se você tiver alguma pergunta referente a esse gráfico, porque eu já responderia essa pergunta, que eu estou preocupado com o tempo, e já faria as considerações finais também. Marcos, já que a gente realmente está com tempo curto, eu não teria nenhuma pergunta para você nesse gráfico. Ok, então. Bem, o que é importante a gente notar, e a pesquisa serve para isso, para retratar situações
Vocês podem estranhar, mas se ele tem 83,2% de intenção de voto, por que ele tem 12% a mais, 12 pontos a mais em relação à avaliação dele? Por que ele tem 71% apenas? Não sei se vocês se recordam, logo quando iniciaram iniciou esse novo mandato, logo em 2019, né, quando terminou os Mais Médicos, o Furlan veio a público e fez um vídeo, digamos assim, puxando a orelha dos demais prefeitos da região em relação à saúde, porque ele dizia o seguinte: com o fim dos Mais Médicos, estava vindo muitas pessoas dos outros municípios procurar o serviço de saúde de Barueri. Então, a leitura que eu faço desse número, dessa número inferior do trabalho do coronavírus que ele fez na cidade, por nível da população, é que, diferentemente de outros prefeitos, o Furlan, ele não fez grandes lives, ele não apareceu na mídia, ele não fez nenhum tipo de ação do tipo, por exemplo, criar um hospital de campanha, fazer outras ações mais incisivas em relação a isso. E o que eu deduzo disso? Eu não conversei com ninguém a respeito disso, eu não falei com ninguém a respeito disso, mas a dedução ela é relativamente lógica. Qual é um município que dispõe da maior e melhor estrutura de saúde na região? Por mais crítica que possa se fazer, por qualquer reclamação que alguém tenha, mas a saúde de Barueri, apesar de tudo, é vista, é um dos gráficos da pesquisa, inclusive nós não apresentamos, mas está disponível, 45% dos moradores de Barueri acreditam que a saúde melhorou na cidade de Barueri. Então a percepção das pessoas é que a saúde melhorou, com o centro de diagnóstico, construção de novos UBS, com esse centro agora que inclusive trata do coronavírus aqui no Jardim Paulista, com os pronto-socorros, reformas, etc. e tal. Então eu entendo que o Furlan, nesse momento, ele optou em ficar quieto. Porque se ele se movimentasse muito, se ele falasse muito, talvez atraísse a atenção dos munícipes das outras regiões para que viesse ter esse atendimento do coronavírus em Itapevi, de Barueri, e aí ia saturar o sistema. Então ele ficou quietinho, deixou que os demais prefeitos se virassem, e na minha modesta opinião, e pelos levantamentos que nós temos feito, se viraram bem. Em todos os municípios, com raríssimas exceções, em todos os municípios, houve um aumento da análise de aprovação dos serviços de saúde. O Covid fez com que os prefeitos e administrações públicas se movimentassem, lançassem-se luz a respeito do como funciona o SUS, porque as pessoas não sabem como funciona o SUS, entenderam a importância da saúde pública municipal, os investimentos de um jeito ou outro, com exceção do Rio de Janeiro, onde o governador vai ser preso, né, daqui a pouco, mas foram feitos investimentos e não houve caos, não houve falta de vagas, não houve balbúrdia. Todos os municípios, salvo raríssimas exceções, conseguiram inclusive inovar no atendimento da saúde pública municipal, e vai servir, uma palavrinha que eu não gosto, mas vai servir de legado e vai servir de experiências novas para as próximas administrações que se iniciam em 2021. Um outro fator também é que, e isso tem a ver inclusive com a intenção de voto espontânea, porque os prefeitos da cidade também, por essas ações de combate ao Covid, ele conseguiram demonstrar o que estava sendo feito na saúde, consequentemente, conseguiram aparecer mais, aumentou o seu grau de exposição, né? Então, os setores de comunicação desses municípios investiram pesado em informar dos serviços, mas ao mesmo tempo informar politicamente também. O contrário do que foi feito pelo setor de comunicação de Barueri, que tiveram as razões que eles tiveram, não me convém dizer se foi correto ou não, mas a princípio foi correto, porque é a determinação do prefeito, mas o setor de comunicação da Prefeitura de Barueri optou em não fazer essa divulgação. Inclusive os demais municípios, passada a fase aguda, onde eles não tinham o controle do Covid, eles fizeram só ações referentes ao Covid. Passado aquele momento mais crítico, eles passaram inclusive a divulgar ações que eles já estavam fazendo antes do Covid-19. Obras de asfalto, de construção, de crédito e tal.
coisa que Barueri não fez. Embora esteja fazendo coisa, não está sendo divulgado como nos outros municípios. Daí não vai nenhum piso de valor. Mas essa falta de divulgação paralela das ações do Covid com as ações efetivas da gestão pública municipal fez com que as pessoas não se lembrassem tanto do nome do Furlan como político e também fez com que a avaliação da administração em relação ao combate ao Covid não fosse também muito lembrada. Mas aí vou ressaltar que não precisa, porque pessoalmente alguém que tenha, apesar de tudo isso, 83% de avaliação, 65% de intenção de voto, é só levar ali, como diz na linguagem popular, só levar no sapatinho, não cometer nenhum erro, que o 6º mandato já está chegando no dia 15 de novembro. Cláudia. Só uma ressalva, Marcos, só uma ressalva, né, quando estivemos lá no gabinete, durante essa entrevista exclusiva, ele confessou pra gente que ele ficou muito assustado. Ele falou: fiquei extremamente assustado com a situação atípica, nunca na vida eu ia pensar, né? Pensaria que a gente ia ter que administrar, né, esse problemão, e que depois ele foi tomando pé da situação, das informações, e ele preferiu ir a público, né, para as lives e tal, quando ele tivesse mais segurança e muito mais informação precisa para repassar à população. Foi isso, né? Bom, eu sabia que você tinha um conteúdo mais precioso, bem primoroso para falar sobre coronavírus, por isso que eu não fiz aqui as minhas perguntas, que inclusive você já respondeu a todas. Eu gostaria de... Posso encerrar minha parte, Adriano? Claro, pode. É o seguinte, 2 coisinhas eu queria dar um recado aqui. Bom, a primeira é que agradecer demais aos nossos internautas, né, que acompanharam, né, mais uma divulgação da rodada de pesquisas aí que vamos fazer das 11 cidades da região oeste da Grande São Paulo. Dizer que, antemão aí, exclusivamente, dizer que nós vamos publicar a próxima pesquisa na quinta-feira, dia 3, tá bom? Então, a pesquisa de Cotia será divulgada na quinta-feira, dia 3. E também informar que a reportagem completa com os principais gráficos dessa pesquisa de Barueri já estarão disponíveis aí no nosso portal de notícias, que é o girosa.com.br. Obrigada mais uma vez, Marcos, e até quinta-feira. Obrigada, Adriano. Boa noite para vocês. Obrigado, Cláudio. Obrigado pela participação. Marcos Agostinho. Obrigado a todos os internautas e, sobretudo, os eleitores e moradores de Barueri. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado, Marco. Até quinta, né? Então, Cláudia e Marcos, até quinta-feira com a pesquisa da cidade de Cotia. Muito obrigado pela participação de vocês. Lembrando o que a Cláudia disse agora há pouco, né? A pesquisa completa de intenção de votos para Barueri você encontra no nosso portal de notícias, girosa.com.br. É só acessar. Caso você esteja aí com o celular na mão, é mais fácil. Abre a câmera do celular, coloca aqui no nosso QR Code que você cai direto para o nosso site, tá bom? Quero agradecer o carinho e a audiência de todos vocês que ficaram conosco até agora. Amanhã estamos de volta com o Giro Notícias. Agradecer também, claro, a nossa equipe, aos nossos repórteres, né? Ingrid Miranda, a Mariana Pereira, a Caroline Rossetti, o nosso diretor de online, o João Felipe Cândido, que não participaram nesta edição de hoje, mas que voltam aí amanhã participando do nosso programa. Pessoal, a vocês, meu forte abraço, uma boa noite e até amanhã às 18 horas com o Giro Notícias. Até lá!